Dedinho de Prosa está de volta. Hoje a gente está entrevistando o advogado Júlio César Ramalho. Júlio César, a gente ia conversando aqui sobre o conflito de ideias de um pai dono de terra, latifundiário? Infelizmente, sim. Latifundiário e um filho meio comunista ou comunista total. E aí, como é que foi essa relação? Se estremeceu? Como é que vocês resolveram esse... O seguinte, quando houve o perigo mesmo, no ato institucional número 2, em 65, eu era presidente do diretório do Colégio Estadual de Pernambuco. E aí, quando veio o ato institucional número 2, que o negócio pegou mais pesado, ele me pegou, que ele era extremamente solidário nesse sentido, me pegou e me levou para uma fazenda dele, aqui na Paraíba. E eu fiquei 3 meses para fugir daquele caldeirão, aquele né? caldeirão. Era. Se bem que em 65, dentro do que veio depois, foi nada. E depois, coincidentemente, nessa época, no dia 25 de novembro de 65, eu entrei no Partido Comunista Brasileiro, na Juventude Comunista. E aí, mas é lógico que ele não sabia disso, que era clandestino o partido. Era naquela época. Pois é, então, juntou as duas coisas. A partir daí, eu também casei muito novo, saí de casa, com 19 anos eu comecei a dar aula e ficava em casa só para ir dormir. E me casei com 21 anos, e aí, a partir daí, a minha vida partidária não passou e as minhas concepções não passaram a ter muita repercussão sobre ele, porque era um relacionamento mais distante. Mas quando estava dentro de casa, principalmente depois do golpe, que ele vibrou, e eu, evidentemente, fiquei frustrado, tinha que haver e houve, mas foram superados muito tempo depois, para minha alegria, muito tempo depois ele entendeu até a minha advocacia, quando eu já estava aqui na Paraíba defendendo os camponeses. Por incrível que pareça. Né? Ele tinha tido um AVC, quando eu falei isso, ele balançou a cabeça assim, e uma lágrima caiu, entendeu? Me apoiando. Para mim foi uma surpresa muito grande. Foi. Quantos filhos ele tinha? Quantos são os irmãos? Nós éramos 5 e um irmão de criação. 5 homens e uma mulher. E quando seu pai percebeu, poxa vida, eu tenho dentro de casa um comunista, como é que eu vou resolver? Você disse a ele que tinha se filiado ao Partido Comunista? Não, mas ele veio saber depois? Ele só veio saber... ele veio saber quando eu tive de ir para São Paulo, em 68, por conta exatamente disso. Né? Um companheiro tive de tirá-lo de Recife, levar para minha casa, dormir e depois levar para uma cidade vizinha, depois de Paulista. E então ele soube, porque depois a polícia foi lá e disse. Né? Mas eu só vim revelar isso a ele muitos anos depois, quando já estava em 79 para 80, já perto do fim da ditadura. Dessa turma que está hoje no poder, você foi contemporâneo de algum desses mais eu fui na JECA, eu fui contemporâneo de Genuíno, né? José Genuíno foi? Genuíno, ele é do Ceará. Ele é se não me engano, Quixeramobim, a cidade dele. De Genuíno, quem é que mais? Dessa época que eu me lembro. Em Recife? Sim, em Recife, do pessoal do partido e de Humberto Câmara, que era aqui um paraibano, que era um desaparecido político. Fernando Santa Cruz, que é desaparecido político, morava a 100 metros da minha casa, era como um irmão para mim. E Eduardo Collier, que foi colega meu do primeiro ano na Faculdade de Direito lá, que também é considerado um dos desaparecidos. Segundo um livro de um ex-integrante, chamado Memórias da Guerra Suja, eles teriam sido incinerados numa usina lá no Rio de Janeiro. Minha Nossa Senhora. Saiu. Você veio para cá, para a UniP, e por que você fez a opção de defender trabalhadores rurais, não é isso? Por que essa opção era uma coisa mais ideológica? Conte essa sua trajetória de advogado dos trabalhadores rurais. Você teve muita dor de cabeça, perseguição? Muita dor de cabeça e muita perseguição. Porque é o seguinte, naquela época,
os sindicatos foram, assim como os partidos de esquerda, foram todos... Para a clandestinidade. Para a clandestinidade. Então, defender trabalhador rural era uma coisa... Risco, né? Era um risco, inclusive, de vida, porque muitas vezes eu recebia ameaça de morte. Telefonei para a minha casa. Outra vez o Frei Armando foi avisado por uma pessoa lá de Caporã que tinha preparado uma emboscada para a gente. Foi mesmo? Foi, ela era mulher de um soldado, de um cabo da Polícia Militar, e disse para o Frei Armando, que hoje está no convento lá em Campina Grande, que não fosse nesse dia, a gente ia para lá para uma reunião, onde você esteve, eu estive, várias vezes. Verdade, é. Pois é, cobrindo aquela época, e ela avisou que estava preparada uma emboscada. Ela soube do marido? Do marido. E já era muito religiosa, né, o pessoal, sabe, matar um padre, né, porque o negócio, ele iria comigo. Ela foi lá e avisou ao frade, aí evidentemente que a gente não foi. E então, mas as perseguições culminaram com a minha demissão do Estado. Você, do Estado? Você era o que do Estado? Eu trabalhava na Secretaria do Planejamento. Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba. Aí foi demitido. É. Quem era o governador? Ivan Bichara? Não, Clóvis Bezerra. Clóvis Bezerra. É, veja só. E depois, essa coisa tem uma coisa curiosa em relação a isso, porque eu só vim saber da demissão, sim. Eu ia até para Moscou. Já estava com passagem... tanto é que fui mesmo. Eu vim do Rio de Janeiro para dar uma entrevista aqui, lá, sobre a minha demissão, porque foi o primeiro encontro da classe trabalhadora aqui na FETAG. Eu era assessor, advogado da FETAG aqui da Paraíba. Eu me lembro. Pois é. Então, houve a demissão do Estado. Eu vim, dei uma entrevista, fui embora para Moscou, voltei 5 meses depois e fiquei advogando. Só que... quando foi em dezembro, eu fui demitido da Unip. Também? Também. Ih, agora, rapaz, fizeram o cerco, né? Fizeram o cerco. O curioso, Wellington, sabe o que é? É o seguinte, que eu fiquei advogando, depois em 86, como eu já falei, fui para Brasília, trabalhei no INCRA em Brasília, na Procuradoria Geral, foram quando começaram as desapropriações, foi quando se resolveu o caso de Camusim e de Capim de Cheiro, e principalmente Capim de Cheiro houve uma intervenção positiva do ex-governador Antônio Mariz, uma pessoa muito séria, me deu muito apoio nesse sentido. E quando eu voltei para cá, em 91, fui anistiado no dia 7 de maio de 91 por Ronaldo Cunha Lima. Porque a minha anistia foi dada pelo doutor Rivando Bezerra, que assumiu o governo, parece que por 5 ou 6 meses. Aí Mariz levou meu processo e ele me anistiou. Mas Buriti passou o governo dele todinho me enrolando. Né? Tanto é que Ramalho Leite, que era líder dele, e parente meu, né? Eu conversava com o Ramalho, depois dele, com aquele jeito engraçado dele. Me perdoe, o mesmo Ramalho, de Ramalho Leite, Zé Ramalho, são os mesmos Ramalhos? É a mesma coisa. Mas desculpe, eu lhe interrompi. Não, aí ele chegou e me disse, com aquele jeito irreverente dele, depois eu já estava anistiado, eu digo, mas Ramalho, tu era líder do governo, passasse 4 anos, ele fez, Júlio, se Buriti pudesse, ele te caçava 2 vezes. Já pensou? O jogo era duro, né? O jogo era duro. Qual foi, em algum momento nessa sua militância, você teve medo de morrer? Disse, rapaz, eu vou cair fora, senão eu vou morrer. Olha, Wellington, eu sempre falo isso, eu pensei que só fosse eu que sentisse. Mas o Frei Armando pensava a mesma coisa. Você foi em Camusim, a gente subiu aquela ladeira, do lado direito tinha uma casa de taipa. Você está querendo dizer que naquele dia que a gente foi lá, eu estava sob risco de bala? Mas sim. Mas você devia ter me dito, que eu não ia nunca. Pois é. E quer dizer que havia esse esquema? Oxente. Olha, a escola foi destruída 6 vezes. Houve espancamento, incêndio, né, lá dentro. Então, quando eu entrava ali, ultrapassava aquela porteira, como se fosse uma porteira, que do lado de dentro, a areia era dentro mesmo, já começava como assim, sinceramente. Eu não podia demonstrar, mas eu dizia para mim mesmo, eu sei que estou entrando vivo, não sei se vou sair. Se saio, né? Quer dizer, não deixa de ser um medo, né? É terrível, né? Pois é. E os anos todos que durou aquela história era assim. Quem era que lhe dava apoio? O cara que dizia, Júlio César, segura a barra, é assim mesmo, olha, vamos lá. Aqui na Paraíba, o pessoal da Pastoral Rural, que depois virou Pastoral da Terra, que era Frei Armando, Frei Anastácio, Dom José,
que teve um papel muito importante. Você foi muito próximo de Dom José. Qual foi a participação de Dom José nessas histórias todas? Olha, eu O acho... papel que ele representou. Olha, Dom José, eu comparei, foram dois arcebispos que eu tive muita aproximação. Dom José e Dom Marcelo. Dom Peso José, pesado, né? Pois é, Dom José era uma pessoa extremamente habilidosa. Né? Eu me lembro que quando prenderam, eu fui preso junto com a irmã Marlene, holandesa, lá dentro da Lagamar, entendeu? Aí a freira ficou presa, eu disse para o sargento, se ela vai ficar presa, eu fico preso com ela, que eu não vou deixar a mulher no meio do mato com um bocado de policial militar. Né? Aí a gente foi tudo para a cadeia de Itabaiana. Aí eu fui de lá e liguei para ele, a Dom José aqui, e contei o fato. Ele disse, Júlio, fica aí com ela que eu vou para lá. Quando eu voltei para a delegacia, tinham tirado a freira de lá e levado para Pilar, numa casa que tem 2 andares, ali funcionava a cadeia, dizem até que Dom Pedro II passou por lá. Tem a Décio Barbosa contou essa história pois aqui. Enfim, quando foi meia-noite, lá chega Buriti, Dom José, etc., e soltaram a freira. Então, Dom José era um homem muito de dar o apoio à pastoral rural, e eu, como advogado, contava com ele. Mas a maior contribuição do Dom José foi depois que eu fui para o INCRA, por incrível que pareça. Porque a gente tinha um acordo informal de todo domingo, como ele dizia brincando, depois que ele celebrava a missa da burguesia e das autoridades, que era lá na Catedral, parece que era de 7h30 ou de 7, eu não sei bem, 8h30 eu ia para lá, para a casa dele, a gente conversava 15 minutos. Ele era super pontual e também, tanto na entrada como na saída. Se era 15 minutos, era 15 na entrada. E aí ele me orientou muito, tanto nos meus contatos com a CNBB, para ela interferir junto ao Supremo Tribunal Federal, quanto no meu próprio trabalho, porque ele era um homem experientíssimo. Né? Por exemplo, no caso da Lagamar, ele disse, olha, você vai ter cuidado, porque vai estar lá o Major Curió, lá do Araguaia. Aqui. Aqui. Eu cheguei lá, era um galegão alto, e como ele soube disso? Aquele que é espanhol, como é o nome dele? Dom Pedro Casaldáliga, tinha dito a ele isso. Aqui. Pois é, disse a ele que ele estava aqui, dito e feito. O Curió. O Curió. Só para essa geração nova entender, quem era o Curió? Curió foi aquele que comandou a repressão, o extermínio, né? E até hoje não se encontraram os corpos dos guerrilheiros que era do PCdoB, não era do meu partido, era do PCdoB, que lutavam no Araguaia. E ele foi quem comandou a matança geral e a ocultação do cadáver. Muito bem, essa história está muito interessante, mas a gente vai fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta.